Olá, 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 boa tarde. A graça e a paz de Cristo eterno nessa sexta-feira abençoada, né? Que vocês possam estar bem, né? E aqueles que estejam passando por alguma luta, alguma aflição que nós passamos, todos nós, ninguém está livre. Que o Senhor fortaleça o teu coração, tá? Nesse momento. Eu vim aqui para, já acho que de costume, né? Deixar aqui mais uma pérola da graça, né? E aquele que puder aí estar compartilhando esse vídeo, ou curtindo, ou comentando, eu fico grato porque é para ampliação, né, para que as pessoas possam ter a verdadeira metanoia, a mente de Cristo, a mente livre em Cristo e não presa não só a vício, mas também a religiosidade, né? Nada contra ninguém, tá? Então aqui vou deixar aqui uma pequena meditação, uma explanação primeiro para mim, depois para vocês, para repartirmos, né? E tá lá em Gálatas, capítulo 1. Você pode abrir aí sua Bíblia, acompanhar versículo 11 e 12. É bem breve. Paulo, né, falando, né, escrevendo na carta, que o evangelho, ele dizendo, o evangelho que eu anuncio, Paulo, não veio de ensino de homens, não veio de doutrina de homens. O evangelho que eu anuncio veio de Cristo, né? Essa é a grande dificuldade hoje das pessoas entenderem que quem entendeu abertamente a graça foi Paulo. E isso aqui, por sinal, tem 14 livros, né, da Bíblia ali, né? A Nova Aliança ali é um homem que claramente, abertamente teve a revelação do terceiro céu, do trono da graça, e toda essa riqueza eterna, graça eterna. E ele diz que não veio de ensino de homens, então claramente ele não aprendeu, não era aquele evangelho que ele vivia antes, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né, aquela lei de Moisés, o judaísmo, né? E também não era, ele não vivia, né, mais pregando a lei, porque ele realmente teve uma mudança, transformação de mente e começou a explanar, a ministrar e a pregar esse evangelho rico de Cristo ressurreto. Que é isso? Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, o homem que andou em Israel, que anunciava o juízo que houve para Israel, né? Então ele estava anunciando Cristo ressurreto, o Espírito, o evangelho da fé, o evangelho sobrenatural transcendental, não um evangelho de ordenança, um evangelho de leis, um evangelho que é ditado por homem, né? Como o próprio Jesus falou, né, de Nazaré lá, para Mateus lá, dizendo que esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Fala, mas não vivem, né? E eles eram assim, por isso Jesus chamava eles de hipócritas e um monte de coisa, porque na verdade pregavam uma coisa e viviam outra, né? Então hoje nós, com essa mente que nós temos hoje, temos que pregar esse evangelho pregado por Paulo, que é o evangelho da nova aliança que Jesus anunciou lá na Páscoa judaica, com os 12 discípulos, né? Quando ele estava ali celebrando a Páscoa, né? E usou aquela ceia ali, né? Aquela comida, né? Para que eles viviam à sombra, né? Ali ainda era lei, tá? Jesus ainda não tinha morrido, então ele estava debaixo da lei. Tanto que a Páscoa é judaica e ele anunciou ali o novo pacto, a nova aliança, que é isso que nós temos que abraçar, né? A palavra diz que aqui, onde o Espírito do Senhor habita, a liberdade, né? Que o Senhor não nos chamou para a escravidão, né? Para que a gente não voltasse, né? Paulo escreveu que a gente voltasse para a escravidão. Mas ser livre não é fazer libertinagem, não, pelo contrário, ser livre é você entender e ter a liberdade de falar, não vou fazer porque é errado, sabe, não vou fazer porque não vai agradar ao Senhor e claramente não porque o Senhor é um ditador, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda, porque a palavra diz que os pensamentos dele e os caminhos dele não são os nossos. A gente não vive pelo que a gente entende humanamente, né? Paulo escreveu em outra passagem, diz, olha, a minha pregação,
não vem de sabedoria humana, não vem de palavras persuasivas, que a gente vê muito hoje, né? Mas sim de poder de Deus. E o poder de Deus, ele transforma o ser humano. Ele não torna o ser humano perfeito. Não, isso aí não existe. Mas ele torna um ser humano íntegro, de caráter, um ser humano diferente do que era antes, né? Claro que sendo moldado, aperfeiçoado a cada dia. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho da vida eterna, esse é o evangelho da nova criatura, e não o evangelho onde eu faço rituais, onde eu faço sacrifícios, onde eu faço coisas para agradar a Deus e não sou transformado. Do que adianta isso? Fazer sacrifício, o sacrifício já foi feito, né, a princípio para os judeus e nos alcançou. Foi esse evangelho que Paulo disse que ele anunciou, que era o evangelho da graça. O evangelho quer dizer boas novas, é novidade de vida. Quando a gente recebe o evangelho de Cristo da graça, a gente recebe uma vida nova, a gente recebe a vida de Cristo em nós. E isso é no espírito, né? Porque a nossa carne, como eu sempre falo, ela tem uma natureza caída, mas isso não é motivo para a gente andar numa imundícia, né? A gente tem que ter cada dia ser um ser humano melhor, principalmente para o nosso próximo, né? Aqueles que também se permitem, né? Aqueles que não permitem, a gente, né? Às vezes se afasta, né? Mas não por falta de amor, mas por cuidados também, né? Com nós e com eles também. Mas nunca desejando mal, nunca comemorando uma derrota, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo nós temos, entre aspas, derrota, né? A vida, ela é assim, é um aprendizado a cada dia. Então, que esse evangelho que Paulo pregava, é esse que tem que estar no teu coração. É esse que tem que ser pregado. Não o evangelho da lei de Moisés, não o evangelho da velha aliança e nem o evangelho que alguns judeus pregaram, né? Que Pedro no início teve dificuldade, aliás, depois também, tanto que Paulo, numa reunião, disse que ele estava de uma forma com os gentios, Deus com outra, né? Era um homem de Deus, mas teve dificuldade. Então Paulo foi levantado, no início também teve um pouco de dificuldade, mas depois claramente entendeu e pregou esse evangelho maravilhoso da graça. Não vou alongar mais, porque podia ficar aqui 40 minutos, 1 hora, mas só para a gente começar a meditar sobre isso aí, tá? Um abraço aí, tá? Aqueles que não concordarem, amém também, né? Eu sou democrático e respeito também a oposição, aqueles que, de alguma forma, na verdade não concordam com a palavra, né? Com essa palavra que é revelada de Paulo, né? Que é o pregador dos gentios, somos nós, da igreja que somos nós, o pregador da graça. Um abraço para todos aí.